E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Aqui nesse texto nos fala sobre um rico insensato. É um ensinamento onde o nosso Senhor, nosso Jesus, denunciou como ganância o pedido de uma pessoa entre uma multidão. Motivações erradas, motivações que levam a desejos e atitudes erradas, colocam obstáculos na oração. E é por isso que muitas vezes, nós vamos ler mais adiante lá em Tiago, as pessoas não sabem pedir. Um comentário mais sobre esse texto de Lucas 12, nos diz assim, sobre os direitos de propriedade, por exemplo. Coçais traz coisas, aqui tá errado isso aqui no comentário, coisas trazem bens materiais, acima de tudo, trazem empecilhos pessoais para um verdadeiro relacionamento, para resultados de um relacionamento social digno e verdadeiro e duradouro. A síndrome do quanto mais melhor pode consumir a pessoa. A ganância vai assumindo o controle, vai tomando posse da consciência aos poucos. Toda a energia é empenhada na obtenção de segurança material e cada vez tentando se proteger mais pelos benefícios, pelo bem que se possui, de modo que uma visão das riquezas passa a guiar a formação do caráter. Nós estamos hoje falando sobre motivações erradas, ética cristã e formação de caráter. O fato é que a vida é muito curta para ser concentrada nos bens materiais. Deus oferece tantas possibilidades que é estúpido gastar todas as nossas energias físicas e emocionais na satisfação das necessidades do ego, que sempre deseja ter mais que os outros. Servir a Deus silencia nossa ganância e nos leva a ficar satisfeitos com o que Ele nos dá. Nos dá uma meta, um direcionamento verdadeiro e um caminho eterno. A preocupação com as necessidades dos outros substitui nossa preocupação em atender nossos próprios desejos. É isso que fala nesse pequeno texto, Lucas 12, 13 até o versículo 21. Agora nós vamos para um texto em Tiago que nos fala do mesmo assunto, do mesmo tema. Tiago capítulo 4 nos diz assim: donde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. O tema que nós lemos anterior, citamos sobre o não saber pedir. Pedis e não recebereis, não recebeis, é o verbo, porque pedis mal, para os guardardes em vossos deleites. E o versículo 4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porque qualquer
que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso tudo é Escritura Sagrada e pequenos apartes aqui que eu faço sobre comentários. Nesse comentário também Tiago dá uma indicação clara do motivo pelo qual algumas orações não são atendidas. O objetivo do pedido não glorificaria a Deus ou não seria para a expansão do seu reino, que está se instalando através da obra de Cristo, da presença do Espírito Santo, Deus presente em espírito, e da obra da igreja. Seria gasto em prazer pessoal os deleites, os pedidos que muitas vezes as pessoas fazem. Tentamos seguir o caminho do mundo, muitas vezes. Prazer pessoal, desejos particulares apenas, e tentamos seguir esse caminho em vez de seguir o caminho de Deus, pedindo ao nosso Deus e Pai em confiança, submissão e obediência às Escrituras Sagradas. Muito difícil é manter-se nesse caminho, porque a porta é estreita, diz a Escritura. Mas se nós nos esforçarmos, mantermos uma certa efetividade na leitura das Escrituras Sagradas, todo ser humano é inteligente e recebe do Espírito Santo sabedoria. A sabedoria vem de Deus e a pessoa consegue atingir seus objetivos, a salvação da sua família, todos os que aceitarem a Jesus, aceitarem esse caminho. Também temos um tema, voltando a Mateus capítulo 6, do 19 ao 34, não vamos ler todo ele, só um começo aqui. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde os ladrões minam e roubam. Isso nós sabemos, né? Tem muita gente aí passando fome por causa disso, inclusive autoridades fazem isso. Esse é o versículo 19, Mateus 6, 19. E no fim desse pequeno texto bíblico que vamos comentar, lá no versículo 34 diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Aqui nos fala sobre o que eu já comentei, que é a ética cristã, também um pouco sobre o direito e sobre o reino de Deus. As necessidades materiais são uma necessidade que todos enfrentamos na vida. Jesus levou esse assunto muito a sério e dedicou esse grande texto, Mateus 6, quase tudo ele sobre esse assunto. Jesus levou um assunto ao fundo, a critérios, a formas. As coisas materiais não são ruins em si mesmas, diz o nosso Cristo. Elas se tornam ruins quando damos mais importância a elas do que aos nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. As preocupações com a vida é um problema, é um grande problema, torna-se um problema que sempre existe e sempre vai existir, porque nós temos um senso crítico, nós temos uma consciência e os problemas existem, é uma realidade e uma verdade. A solução de Jesus para a ansiedade está em fazer do reino de Deus e a sua justiça a principal de nossas prioridades, de nossas metas, de nossos propósitos. A confiança no Pai Celestial amoroso e fidedigno deve substituir as nossas preocupações
a ansiedade e o medo na nossa vida. A maior prioridade do cristão deve ser buscar, achar e seguir a vontade de Deus. E é desse modo que o reino de Deus avança, que o reino de Deus está instalado, porque nosso corpo é a igreja. Nosso corpo é o templo feito pela mão de Deus, o templo de Deus, onde o Espírito Santo habita, se assim nós nos propormos em compartilhar e servir a mordomia a Ele que monta essa criação. Esse reino é uma realidade dinâmica, não é uma ideia estática, uma ideia pessoal, humana, simples. Trata-se de Deus entrando na história para redimir e reinar todos e sobre todos os que aceitam a responsabilidade de viver debaixo do seu domínio e por toda a eternidade. Ele deseja dar o reino a todos os que quiserem celebrar uma aliança com Ele por meio da fé em Jesus Cristo, o Salvador e o único Salvador, a porta e a única porta. Uma porta estreita, uma porta humilde, uma revelação humana de um homem, de um Cristo que na verdade era Deus, mas viveu como homem para poder pagar, para poder eliminar a dívida da maldição de que nós todos participamos. Muitas vezes nós nos iramos e brigamos e guerreamos por pessoas, por parentes, por família, por autoridade, por partido, por questões ideológicas, mas todos estão sobre a maldição. E a Escritura diz: maldito o homem que confia no homem. Nós temos que reiterar nossos pensamentos, as nossas motivações e partir para uma ética cristã do bom relacionamento, da formação de um caráter instruído por Deus. E aí, partindo daí, com paz, com entendimento e com poder de Deus, construir. Aí sim, manter uma posição firme de fé e de propósito nesta terra. É este o texto que trouxe para compartilhar com vocês neste sábado 13 de dezembro, sobre motivações erradas e certas, ética cristã e formação de caráter. Visite a sua igreja, ore conosco. Agora no final do programa, estamos chegando ao final do programa, 18h26.